Imagine o Império Romano no auge de seu poder. Legiões dominando territórios do deserto ao mar. Templos grandiosos. Deuses por toda parte. César é rei. Roma é o mundo. Mas, em meio a esse cenário de glória pagã, algo inesperado começa a acontecer. Algo pequeno, quase invisível à elite romana. Nasce uma nova fé. Uma fé que prega o amor, o perdão e um estranho rei crucificado. Esse é o início de uma revolução espiritual silenciosa. A história do surgimento do cristianismo no coração do maior império da antiguidade. Hoje, vamos entender como uma seita judaica perseguida, surgida na periferia do império, conseguiu transformar o mundo e conquistar o próprio trono de Roma. Tudo começa na província da Judéia, região instável controlada à força pelos romanos. Lá vivia um povo com uma religião única, que não adorava vários deuses, mas um só, Javé. Entre eles crescia a esperança de um Messias, um enviado divino que libertaria o povo judeu. E então surge Jesus de Nazaré, pregando o amor ao próximo, a humildade, a fé. Reunia multidões, desafiava hipócritas e anunciava que o reino de Deus estava próximo. Mas seu reinado não era deste mundo. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, uma punição brutal reservada aos criminosos mais desprezados. Para os romanos, era mais um agitador morto, mas para seus seguidores, aquilo era apenas o começo. Após sua morte, os discípulos começaram a espalhar seus ensinamentos. Pedro, João, Tiago e principalmente Paulo, que transformou o cristianismo de um movimento judaico local em uma religião universal. Paulo levou a mensagem de Cristo por todo o império, fundando comunidades cristãs em cidades como Corinto, Éfeso, Roma e Tessalônica. Mas os cristãos logo passaram a ser vistos com desconfiança. Eles se recusavam a adorar os deuses romanos. Não prestavam culto ao imperador. Reuniam-se em segredo, chamando uns aos outros de irmãos e compartilhando refeições estranhas chamadas de Ceia do Senhor. Para muitos romanos, isso cheirava a conspiração. Vieram as perseguições. Cristãos foram presos, torturados, lançados aos leões, queimados vivos. Tudo para deter o avanço daquela fé que negava os pilares do mundo romano. Mas as perseguições não funcionaram. Pelo contrário, fortaleceram a fé, transformaram mártires em símbolos, e o sangue dos cristãos passou a ser, como dizia Tertuliano, a semente da igreja. Com o tempo, o cristianismo foi crescendo. Discretamente nas casas, nas catacumbas, nos corações. Consolava os pobres, dava sentido à dor, prometia uma vida eterna. Enquanto o império enfraquecia por dentro, essa fé se tornava cada vez mais forte. Até que no século IV, algo impensável aconteceu. O imperador Constantino, após uma batalha decisiva, teria visto uma cruz no céu acompanhada das palavras: "Com este sinal vencerás." A partir dali, o cristianismo deixou de ser perseguido. Em 313, o Édito de Milão garantiu liberdade religiosa no Império. E anos depois, sob o imperador Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. A fé dos crucificados havia conquistado o Império dos Crucificadores. Templos foram fechados. Altares pagãos destruídos. A cruz substituiu os deuses antigos nos palácios, nas moedas e nos corações. Mas o cristianismo que agora dominava Roma não era mais o mesmo da época das catacumbas. Organizou-se e institucionalizou-se. Criou dogmas, concílios e hierarquias. E a igreja tornou-se uma nova potência espiritual e política.
O nascimento do cristianismo no Império Romano é uma história de contraste, da dor à vitória, da perseguição ao poder, da fé simples dos humildes às basílicas imponentes dos papas e imperadores. É a história de como uma mensagem de paz e salvação transformou para sempre o mundo ocidental. E a história ainda está viva. Se você se interessa por como as ideias mudam o destino das civilizações, se acredita que a fé pode resistir ao poder, e se quer continuar explorando os caminhos da história com profundidade e emoção, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Aqui no Historicamente Falada, a história ganha voz. E fé também é história.